dia. Meu Deus, caindo tudo, que isso? Bom dia. Tudo bem, gente? Vamos continuar nosso estudo maravilhoso, profundo, cirúrgico do livro Mulheres que Amam Demais. Hoje a gente tá no capítulo 6. Pensa, na aula, né? No estudo passado, da terça passada, a gente falou de casos relacionados às mulheres, dando exemplo de tudo que a gente vem falando, né? Dando exemplo mesmo, na vida real, como que se dá, como que acontece, né? No caso das mulheres. E agora, hoje, a gente vai falar dos homens. Como que os homens se relacionam com mulheres que amam demais? Qual que é o movimento? E aí o livro traz exemplos reais, né? De pessoas reais, né? Que vivenciam. Então, gente, vai ser muito legal porque aí é uma forma de identificação, né? De se identificar através dos exemplos. Porque só teoria às vezes fica distante, né? A gente não consegue, a gente tem uma resistência, às vezes não, né? E agora, com os exemplos, né? Isso fica muito mais vivo, muito mais, né? Palpável mesmo, assim, de a gente ver, de a gente se identificar, entender a dinâmica. Esperando a minha irmã entrar pra gente começar. Mano, eu entrei assim, não te falei nada lá no WhatsApp, simplesmente entrei. Meu Deus. Esperando ela entrar pra gente começar. Pensa no capítulo. Ai, mano, entrou! Deixa eu te mandar o convite. Ah, você já mandou. Não, você não me mandou. Convidar. Não tá aparecendo, mano. Ah, apareceu. Te aceitei, tá? Bom dia! Bom dia! Hoje deu certo sem problema. Ai, que coisa mais boa! Primeira, né? De De primeira, oi. primeira! Muito Bom bom! dia, tudo Bom bem? dia! Tô Bom bem, dia, você? bem. Vamos lá, né? De Bora? assunto Bora! profundo. Bora de assunto profundo. Bora de assunto profundo. Mana, por onde que a Hum, gente começa? Você queria finalizar o capítulo 5, né? aham. Ela faz um resumo aqui no finalzinho do capítulo 5 dos casos, né? Que a gente falou de alguns casos na última live. Aí ela termina fazendo um resumo aqui. Aí eu vou só ler esse resuminho dela aqui, se você quiser fazer algum comentário, que eu achei bem interessante, para a gente partir para o capítulo 6, que começa com os casos dos homens que escolhem as mulheres que amam demais, né? Perfeito. Então, vou começar aqui e vou ler para a gente, então, tá? Certo. Para a gente não perder tempo, né? Porque tem muito assunto hoje. Bora lá. Bora. É óbvio que cada uma das mulheres sobre as quais falamos encontrou um homem que lhe apresentou o mesmo tipo de desafio que ela já conhecia, e, portanto, uma pessoa com quem podia se sentir confortável e ser ela mesma. Mas é importante entender que nenhuma dessas mulheres reconheceu o que a atraía. Caso contrário, teria tomado uma decisão mais consciente sobre entrar naquela situação desafiadora ou não. Muitas vezes acreditamos que somos atraídas por qualidades que parecem ser o oposto da que nossos pais possuíam. Por exemplo, vendo-se atraída por um homem bissexual, muito mais novo do que ela, franzino, e que representava tudo, menos uma ameaça física. Achou conscientemente que seria feliz com alguém que não tendia a repetir o padrão de violência de seu pai. Mas o esforço menos consciente para transformá-lo em que ele não era, controlando uma situação que, desde o início, obviamente não satisfaria suas necessidades de amor e segurança, foi o elemento que a levou a entrar no relacionamento, fazendo ser tão difícil desistir dele e do desafio que ele representava. Mais confuso, mas igualmente comum, foi o que aconteceu com Chloe, a estudante de artes e um misógino violento, que isso a gente leu também, né, mano? Uhum. Todas as de que ele era
e como se sentia, todas as pistas de quem ele era e de como se sentia estavam presentes na primeira conversa dos dois. Mas a necessidade de Chloe de aceitar o desafio que ele representava era tão grande que, em vez de vê-lo como perigosamente raivoso e agressivo, ela o viu como uma vítima desamparada que precisava de compreensão. Eu arriscaria dizer que nem todas as mulheres que conhecessem esse homem o veriam assim. A maioria evitaria a ele e suas atitudes, mas Chloe distorceu o que viu, tamanho foi o seu impulso de se envolver com esse homem e tudo que ele representava. Quando esses relacionamentos começam, aqui, isso aqui que eu achei interessante, mano, eu até grifei. Quando esses relacionamentos começam, por que é tão difícil rompê-los? Desistir do parceiro que arrasta você para todos os passos dessa dança destrutiva. Um princípio básico é que, quanto mais difícil é terminar um relacionamento ruim, mais elementos do conflito da infância ele contém. Quando você ama demais, é porque está tentando superar os velhos medos, a raiva, a frustração e a dor da infância. E desistir é abrir mão de uma ótima oportunidade de encontrar alívio e corrigir os erros que cometeu. Enquanto você comenta, eu vou pegar meus bonequinhos pra gente conversar disso aqui. Peraí. Tá. Embora essas sejam as bases psicológicas conscientes que tornam explicável seu impulso de ficar com ele, apesar do sofrimento, não justificam a intensidade de sua experiência consciente. Seria difícil exagerar a carga emocional que esse tipo de relacionamento representa para uma mulher envolvida. Quando ela tenta se desligar do homem que tanto ama, é como se milhares de volts de dolorosa energia passassem por seus nervos e o destroçassem. O antigo vazio surge ao seu redor, puxando-a para baixo, para o lugar onde seu pavor infantil de ficar só ainda vive e ela tem certeza de que se afogará na dor. Esse tipo de carga, as faíscas, a química, o impulso de estar com a pessoa e fazer isso funcionar, não está presente no mesmo grau em relacionamentos mais saudáveis e satisfatórios, porque eles não incluem todas as possibilidades de ajustar as contas com o passado e superar o que um dia foi opressivo. Essa possibilidade emocionante de corrigir velhos erros, conquistar o amor perdido, ganhar a aprovação negada é, para as mulheres que amam demais, a química inconsciente por trás de se apaixonar. Nossa Senhora! Também é o motivo pela qual, quando surgem homens em nossa vida interessados em nosso bem-estar, nossa felicidade e satisfação geral, não nos interessamos por eles. E, sem dúvida, esses tipos de homens surgem. Todas as minhas clientes que amavam demais se lembram de pelo menos um homem assim. E, frequentemente, vários homens. Que descreveram saudosamente como realmente bom, gentil e realmente se preocupava comigo. Depois, em geral, vinha um sorriso irônico e a pergunta: por que não fiquei com ele? Muitas vezes, no instante seguinte, elas mesmas a respondem: por algum motivo, nunca consegui me entusiasmar por ele. Acho que foi porque ele era bom demais. Aqui a questão, sabe o que me veio? Eu vou representar com os bonequinhos de minha autoria. Ai, que ótimo. A gente chega na vida, né? Toda maravilhosa. Mas aí, às vezes, a gente tem, a maioria de nós, né? Temos questões ali com os nossos pais que a gente não olhou. Temos dores que a gente vivenciou com esses pais. Temos ali coisas. E quando a gente não olha para isso, quando a gente não toma consciência e a gente quer seguir na vida sem olhar para esse conteúdo de dor, a nossa alma, o que é a nossa alma? O nosso emocional, o nosso ser mais profundo, olha para quem? Para os nossos pais, para os seus pais. Por mais que aqui fora pareça que não. Mas no fundo, a dinâmica que às vezes está acontecendo é essa. Ou eu olho só para minha mãe, ou eu olho só para o meu pai, ou eu olho para essa relação, ou eu estou aqui olhando para esses dois. Para essa dinâmica.
E o relacionamento tá aqui na frente. Por mais que eu estou namorando, estou casada com esse fulaninho aqui, para quem que eu olho? Eu tô olhando para trás. E às vezes aqui na constelação vai se mostrar o meu bonequinho de costa pro meu marido, né? Aquele, igual as mulheres que amam demais, eu faço tudo, eu faço de tudo e ele não me reconhece. Ele faz isso, ele faz aquilo, não sei o que, não sei o que. Aí você ouvindo o discurso, você acha que essa mulher tá focadíssima nesse marido, focadíssima nessa pessoa. Mas na verdade, o que ela tá tentando fazer? Ela tá olhando para esses pais, tentando resolver conflitos e situações que ela vivenciou com seus pais na infância. Tentando fazer isso com esse colega, com esse camaradinho aqui. Quando a gente olha realmente para essas questões, a gente mergulha, a gente aprofunda, a gente chora, tudo isso que a gente vivenciou na infância, e coloca cada coisa no lugar, e concorda com tudo que aconteceu, tirando do coração toda crítica, toda acusação em relação a esses pais, toda essa coisa assim, eu sou melhor que vocês e vou fazer diferente, eu consigo realmente olhar para frente, porque eu me coloco pequena em relação aos meus pais, seja o que foi que aconteceu, e eu consigo verdadeiramente olhar para o meu parceiro e encontrar pessoas que estão verdadeiramente disponíveis para mim, que não estão também de costas, olhando para as suas questões, para as suas coisas. A pessoa que chega e me valoriza, e me acha legal, e me trata bem, me trata com carinho, eu vou dar espaço. Eu não vou colocar só no lugar, não. Olha, você vai ser só meu amigo, tá? Porque as mulheres que amam demais, como a gente já falou, tendem a olhar para esses caras camaradas, legais, gentis, e falar assim, olha, mas com você é só amigo. É só amizade. Por quê? Porque não vai reproduzir o padrão, às vezes, disfuncional que eu trago da minha família. Mas quando eu organizo e eu tenho isso organizado, essas pessoas têm lugar na minha vida. Eu consigo me relacionar. Eu consigo sentir prazer em estar com essas pessoas saudáveis. Mas quando eu não olho para isso, as pessoas saudáveis não me interessam. Por mais que olhe para mim, eu vou olhar para quem? Para quem está de costas. Eu olho para quem está de costas. Eu não olho para quem realmente olha para mim. Fez sentido? Perfeito. Bonequinha para dar uma exemplificada. Perfeito, mana. Perfeito, a sua colocação foi perfeita. É exatamente assim, e ficou muito claro, né? Essa dinâmica dos bonequinhos ficou O que a gente claríssimo. faz, né? É o que a gente faz, assim, impressionante como essa dinâmica, né, da constelação mostra a coisa de uma forma clara, né, pra gente. E o que eu queria, assim, pontuar é essa necessidade do controle, né, mano, que a gente tem, né? Nessa dinâmica que você mostrou, isso fica muito claro, né? Essa coisa do controle. Tipo assim, eu preciso consertar, né? Eu preciso, tipo, tô olhando para os meus pais, por quê? Eu preciso consertar alguma coisa. Eu preciso, tipo, eu não fui vista, eu não fui olhada, então eu preciso consertar isso. Eu não posso abrir mão, eu preciso consertar, é o controle, né? Quando você, tipo, cara, você concorda, né? Tipo, eu não posso mudar isso. Eu posso chorar. Chorar eu posso. Isso doeu, isso foi uma coisa que realmente o comportamento dos nossos pais, a dinâmica dos nossos pais, como eles lidaram com a gente, como a gente foi criado, o nível de afeto, de tudo isso que a gente teve, é muito impactante. A gente não pode negar isso. Porque tem muita dor, porque tem, sabe, isso é real, né? A gente tem que concordar com isso, validar que isso realmente aconteceu, né? Não é negar, tipo, meu pai, não. Porque aí você piora a situação, né? Você retarda a cura, digamos assim. Então, você vai concordar com isso e entender que isso você não pode mudar. Porque não tem a ver com você. São comportamentos deles. Te atingiram? Quando a gente olha para a dor, a gente tenta parar de ter esse controle para não acessar a dor e para consertar. O que a gente faz? A gente controla para não acessar. E eu vou tentar consertar. Vou tentar consertar, porque dói. Consertar. Porque dói. É isso que é a primeira coisa que a gente tem que reconhecer, é essa dor. Entendeu? Que a gente sente.
Mas o que a gente faz a vida toda é fugir dessa dor. Fugir, né, mano? A gente foge. A gente não quer olhar. E aí entra o controle. Vamos para os casos? Ai, meu Deus. Credo. Então, sigamos para o capítulo 6. Ai, ai. Ai, vamos, eu acho que... Você quer pontuar mais alguma coisa desse final? Ó, aprendemos, para fechar, né? Por longa e íntima associação, olha, escuta. Aprendo por longa e íntima associação a preferir a dor. A gente passa é por isso que as mulheres que amam demais, quando a gente vai falar com elas vão proteger esses homens. Não acontece, não, é porque ele bebeu só um pouquinho. Não, mas é isso aqui. Vão proteger, não vão contar a real situação. Porque ele tá nervoso, né? Chegou do trabalho, não sei. Tudo tem uma desculpa, uma justificativa. Ou tem o outro oposto. As raivosas, que sempre tem um problema. Porque eu tô cansada, porque ele não faz nada direito, porque é isso, porque é aquilo, que não sei o quê, e vai falar mal dele, vai meter o pau nele, mas não larga o osso. Não te quer, mas não te larga. Não. Por quê? Porque eu prefiro a dor. Eu optei pela dor. Inconscientemente. É o que eu sei lidar, né, mano? Eu sei lidar com isso. Eu sei lidar com dor, eu sei lidar com problema, eu sei lidar com as coisas que eu, tipo, é um desafio. Eu sei lidar com os desafios. É um desafio pra mim. Porque, né, eu tenho que consertar ele, tem que ficar bom, né? Ele vai dar tudo certo, ele vai melhorar. Essa é a nossa esperança eterna. Ele vai melhorar. Ele vai melhorar. Eu tenho poder ao então, controle. Eu tenho poder de fazer com que esse homem mude. Isso é... Ai, fugiu agora o meu raciocínio. Desculpa! Deu um branco agora. Vai, é porque não era para falar, então, bora. Então vamos nos casos dos homens, vai. Como funciona para o homem envolvido? A codependente adora entender como que funciona para o homem. Como ele experimenta a química que ocorre nos primeiros momentos do encontro com uma mulher que ama demais? O que acontece? E o que acontece com os seus sentimentos à medida que o relacionamento continua? Especialmente se ele começa a mudar e se tornar mais saudável ou doentio? Ô, mana, peraí, você acelerou. Nós já estamos no capítulo 6, então, né, agora? É. Respira. Já começaram os capítulo 6. Homens que escolhem mulheres que amam demais. Acho que eu não ouvi você falando. Não. Eu falei coisinha de Jesus. Certo? Então, bora, como funciona para esse camarada? Vamos contar deles? Vamos. Como que funciona para eles? As mulheres que amam demais adoram saber como funciona para eles. Você quer falar do Tom ou você já quer falar do Charles? Eu acho que a gente poderia começar no Charles. Então vamos. Charles, 65 anos, engenheiro civil, aposentado com 2 filhos. Divorciado, casado de novo e agora viúvo. Quer ler que eu leio? Pode ler. Ou você quer que eu leia e você vai pontuando? Não, eu leio. Ellen morreu há 2 anos. E finalmente estou começando a pôr tudo em ordem. Nunca pensei em procurar um terapeuta. Não na minha idade. Gente, isso aqui é um homem falando, tá? É um caso de um homem que se relaciona com uma mulher que ama demais. Homem de 65 anos. Isso. Mas depois de sua morte, da morte da segunda esposa, fiquei assustado com a raiva que senti. Não podia parar de pensar que queria feri-la. Sonhava que estava lhe batendo e acordava gritando com ela. A que morreu, a segunda esposa. Achei que estava ficando louco. Finalmente tive coragem para contar ao meu médico.
Ele era tão velho e conservador quanto eu. Por isso, quando me disse que era melhor eu obter aconselhamento, engoli meu orgulho e fiz isso. Entrei em contato com o hospital psiquiátrico da cidade e eles me puseram em contato com um terapeuta especializado em ajudar pessoas a superar o luto. Vamos entender que isso aqui em outro país a dinâmica é diferente, né? Ele entrou em contato com o hospital psiquiátrico, aqui não funciona assim, né? Aqui é mais... É mais fácil, né? Que é mais fácil acessar um psicólogo, né? Alguma coisa. Uhum. Bem, nós trabalhamos o meu luto, que continuou a se manifestar como raiva. Então, finalmente, comecei a aceitar que estava furioso e com isso, e com a ajuda do terapeuta, descobrir o porquê. Ellen foi minha segunda esposa. A primeira, Janete, ainda mora na minha cidade com um novo marido. Acho engraçado eu usar a palavra novo. Tudo isso aconteceu há 25 anos atrás. Conheci Ellen quando eu era engenheiro civil do condado. Ela era secretária do departamento de planejamento e às vezes eu a via no trabalho. E uma ou duas vezes por semana, na hora do almoço, em uma pequena cafetaria do centro da cidade. Ellen era muito bonita, sempre bem vestida, um pouco tímida, mas também amigável. Soube que ela gostava de mim pelo modo como me olhava e sorria. Acho que fiquei um pouco lisonjeado por ela me notar. Sabia que era divorciada e tinha 2 filhos. E sentia um pouco de pena dela por ter de criá-los sozinha. De qualquer maneira, um dia me ofereci para lhe pagar um café. E tivemos uma conversa rápida e agradável. Eu lhe contei que era casado, mas acho que falei um pouco demais sobre algumas das frustrações da minha vida conjugal. Ele foi contar das frustrações da vida conjugal dele com uma mulher que ama demais. Aí você pensa. Ainda não sei como, naquele dia, ela conseguiu transmitir a mensagem de que eu era um homem maravilhoso demais para ser infeliz. Ela faz isso mesmo. Mas saí da cafeteria me sentindo engrandecido e desejando voltar a vê-la. Sentir-me de novo como ela me fez sentir, apreciado. Talvez fosse porque Ellen não tinha um homem em sua vida e sentia falta disso. Mas me senti realmente grande, forte e especial depois da nossa conversa rápida. Meu Deus, as mulheres que fazem isso vão entender esse homem. Entenderemos. Nossa Senhora! Ainda assim, eu não tinha nenhuma intenção de me envolver, o homem, né? Nunca fizera nada assim antes, porque ele era casado. Saí do exército depois da guerra e voltei para a esposa, que deixara esperando por mim. Janete e eu não éramos o casal mais feliz do mundo e tampouco o mais infeliz. Nunca achei que a atrairia. Ellen havia se casado 2 vezes e sofrido muito nos 2 casamentos. Seus 2 maridos a abandonaram e ela teve filhos com ambos. Agora os criava sozinha, sem nenhum apoio. A pior coisa que poderíamos ter feito foi nos envolvermos um com o outro. Eu sentia muita pena dela, mas sabia que não tinha nada a lhe oferecer. A tal da pena, né? A tal da dó. A gente pode falar um pouco disso. Naquele tempo, você não conseguia se divorciar apenas porque queria. Eu não ganhava o suficiente para perder tudo o que tinha e ter outra família para sustentar além da minha. E também não queria realmente me divorciar. Não era louco por minha esposa, mas adorava meus filhos e gostava do que tínhamos juntos. Tudo isso começou a mudar quando Ellen e eu continuamos a nos ver. Nenhum de nós conseguia renunciar ao relacionamento. Ellen estava solitária e dizia que preferia ter um pouco de mim a nada. E eu sabia que isso era verdade. Meu envolvimento com ela
me deixou sem uma saída que não ferisse terrivelmente alguém. Logo me senti o maior dos canalhas. Então, se ele desistisse dela, a Ellen ia sofrer. Se ele divorciasse, ia fazer as pessoas da família sofrer, né? A esposa e os filhos. E ele estava num beco sem sair. Essas duas mulheres contavam comigo e eu desapontava a ambas. Ellen era louca por mim, faria qualquer coisa para me ver. Quando tentava romper com ela, eu a via no trabalho e seu rosto doce e triste simplesmente partia meu coração. Bem, cerca de um ano depois, Janete descobriu sobre nós e me disse para deixar Ellen ou ir embora. Tentei deixar, mas não consegui. Além disso, tudo entre Janete e eu estava muito diferente. Parecia haver cada vez menos razão para eu desistir de Ellen. Essa é uma longa história. Meu caso com Ellen durou 9 anos. No início, minha esposa se esforçou muito para manter o casamento e depois me puniu por abandoná-la. Ellen e eu moramos juntos e nos separamos várias vezes durante aqueles anos, até Janete finalmente se cansar e concordar com o divórcio. Ainda odeio pensar no que isso causou a todos nós. Naquele tempo, as pessoas simplesmente não moravam juntas. Acho que, de fato, perdi todo o meu orgulho naqueles anos. Senti vergonha de mim mesmo, por meus filhos, Ellen e os filhos dela, e até mesmo Janete, que nunca fizera nada para merecer tudo aquilo. Quando finalmente Janete desistiu de lutar e o divórcio saiu, Ellen e eu nos casamos. Mas algo mudou entre nós assim que o divórcio se concretizou. Durante todos aqueles anos, Ellen fora se mostra, né, mano? Durante todos aqueles anos, Ellen fora amável, formosa, amorosa, sedutora. Muito sedutora. É claro que eu adorava isso. Foi todo esse amor que me fez ficar com ela, apesar do sofrimento para os meus filhos, minha esposa, além dela e de seus próprios filhos, todos nós. Ellen fazia com que eu me sentisse o homem mais desejável do mundo. É claro que tivemos brigas antes do nosso casamento, porque a tensão era terrível. Mas os conflitos sempre terminavam com a gente fazendo amor e eu me sentindo mais desejado, necessário e importante do que nunca me senti em minha vida, né? De algum modo, o que Ellen e eu tínhamos parecia tão especial e certo que o preço que pagávamos por isso quase parecia justo. Mas, quando finalmente pudemos ficar juntos e começar a erguer nossas cabeças, Ellen esfriou. Ela ainda ia trabalhar muito bem vestida, mas em casa descuidava da aparência. Eu não me importava com isso, mas notava. E o sexo começou a se tornar menos ardente. Ela não estava mais interessada. Tentei não pressioná-la, mas isso era frustrante para mim. Finalmente estava me sentindo menos culpado e mais preparado para realmente apreciar e estar com Ellen em casa e no mundo. E ela se distanciava. 2 anos depois, tínhamos quartos separados. E ela continuou assim, fria e distante, até morrer. Nunca realmente pensei em ir embora. Como poderia? Havia pagado um preço alto demais para ficar com ela. Ao olhar para trás, percebo que Ellen provavelmente sofreu mais do que eu naqueles anos que tivemos um caso amoroso. Nunca realmente soube se eu deixaria a minha esposa ou se eu ficaria com ela. Ellen chorava muito e às vezes ameaçava se suicidar. Detestava ser a outra. Os anos antes do nosso casamento foram terríveis, porém mais amorosos, afetuosos, excitantes e especiais do que tudo que veio em seguida. Depois de nos casarmos, senti um fracasso, como se de algum modo não pudesse fazê-la feliz, agora que a maioria de nossos problemas ficaram para trás. Aprendi muito sobre mim mesmo na terapia, mas acho que também me tornei disposto a examinar algumas coisas sobre Ellen que não quiseram enxergar. Ela funcionava, olha isso daqui, presta atenção. Ela funcionava melhor sob toda a tensão, pressão e discrição do nosso caso
do que quando as coisas eram mais normais. Mulheres que amam demais não gostam de coisas normais. Foi por isso que o amor entre nós morreu assim que o caso terminou e o casamento começou. Quem nunca? Quem não se identifica, gente? Por favor, levanta o dedo. Quando fui capaz de examinar tudo isso, honestamente, comecei a superar a enorme raiva que sentia dela desde a sua morte. Fez ele largar do casamento e ainda morre. Eu estava furioso, porque ficar com ele me custara muito. Meu casamento, de muitas formas, o amor de meus filhos e o respeito de meus amigos. Acho que me senti enganado. Ó, Acho. Ele foi, né, mano? um Mas homem assim, casou com a amante, ela fez tudo aquilo, e aí no final ele se sentiu o quê? Enganado. E de certa forma a mulher que ama demais engana, manipula, né? sim, sim. Você sabe o que aqui chama atenção aqui, né? Que a gente tem estudado sobre as armas, né? Que a gente usa, que mulher tem as armas, né? E tudo inconscientemente, assim, naquele igual ela, né? Que ela queria conquistar. O desafio para ela era conquistar, Uhum. né? E nem ela, eu acho que Não era nem mais ela tinha consciência do que aconteceria depois. Porque para ela, fazer eles se separar, né? Eles estarem juntos, para ela, isso, no fundo, no íntimo dela, era um objetivo. Era o que ela queria. Só que nem ela tinha consciência do que isso representaria depois. Porque o que mantinha ela viva era o desafio. uma coisa importante. A mulher que ama demais, a codependente afetiva, né? Que são a mesma coisa. Mulher que ama demais, codependente afetiva, são a mesma coisa. Elas não suportam a intimidade. Elas não suportam. Então, enquanto eu tô numa relação, por exemplo, eu sou amante, ou eu tô num relacionamento onde essa pessoa, ela me trai, ela me dá problema, de algum jeito, ela é alcoólatra, ela me dá algum problema. Essa pessoa não faz, né? Não me convida para uma intimidade mais profunda. E a mulher que ama demais, né? A codependente, não quer mesmo intimidade. Ela não suporta vivenciar a intimidade com alguém, com uma A pessoa. intimidade traz o que ela não quer ver, né? O que Porque ela não quer olhar. quando ela vivenciou a intimidade na infância, por a família ali ser disfuncional, aquela experiência fez com que ela sentisse muita dor, às vezes rejeição, sensações ali de abandono. Enfim, várias coisas aconteceram quando ela vivenciou a intimidade na sua família ali, disfuncional. E aí, na vida adulta, ela foge dessa relação de intimidade para não acessar essas dores infantis. Então, a mulher que ama demais vai se relacionar com homens indisponíveis. Por exemplo, a Ellen, né, nesse caso, relacionou com um homem casado. E enquanto esse homem era casado e não estava disponível, por mais contraditório que seja, estava ótimo para ela. Por mais que ele fale que ela chorava, que não sei o que, mas para ela, aquele modelo ali estava ótimo. Porque ela não tinha acesso a uma intimidade mais profunda. Quando eles se casaram e ela teve esse acesso a essa intimidade, ela começou a esfriar. Porque ela não suporta. A mulher que ama demais não suporta. E é contraditório porque você vê que ao mesmo tempo ela fala que ela não suportava ser a outra. Entendeu? Então, assim, ela entrava num conflito. Porque ela nega essa intimidade inconscientemente, ela não suportaria essa intimidade, ao mesmo tempo ela não quer ser a outra, né? E aí ela vive esse conflito. E aí a hora que acontece o casamento, o quê? Termina todo o esforço dela. Aí todo jogo de manipulação. Além dela não precisar mais se esforçar na conquista, naquela coisa, né? Tipo, eu sou ótima, né? Tal. Ela usa as armas que ela tem, que é o corpo, que é o sexo, que é o que ela sabe usar, né? Ela faz isso. Fica claro, né, que ela faz. E aí, quando ela não precisa mais fazer isso, ela não sabe o que fazer. Não tem. Perdeu a graça. Ele já Porque ela estava não ali. consegue.
ela não consegue ter a intimidade mesmo de uma relação, de um casamento, uma relação saudável. Ela não consegue isso. E outra coisa muito interessante, mana, que a gente vai lembrar aqui, coisa que a gente viu ontem. Toda relação de codependente é uma relação a três. Você lembra disso? Uhum. Eu, Ou o ele, homem e a e a pessoa e bebida, o álcool. ele e um vício, ele e uma outra pessoa. Toda relação do codependente é uma relação a três. Esse terceiro seja o que for, coisa ou pessoa, né? Seja o que for, um vício, bebida, droga, ou uma pessoa. Aprendemos isso com a nossa mestre, Daniela Flieger. A mestre daquela. Isso mesmo. A mestre da codependência, dá aulas, assim, sensacionais. Gente, depois vocês conferem. Terapia A gente inteligente. estava estudando justamente isso ontem, né, mano? A respeito dessa relação. Então, gente, eu acho que esse caso fica nítido. É a sensação desse homem, né? Eu fui enganado. Porque eu entrei nessa pilha toda, né? Fui me envolvendo, eu ficava com dó dela, a dó. Olha a dó. Porque aqui a gente pode pensar, coitado desse homem, né? Confiou nessa mulher, entrou nesse relacionamento, abriu mão da família dele pra ficar com ela, e aí aconteceu Coitado, isso. mas não tem nada, né, mano? Porque ele também, né, tem as questões, assim, teria o outro lado, né, da questão. É a dança, né? É a dança. Só que o que, assim, o principal que a gente escuta muito é essa danada da dó. Ah, não, eu fiquei com fulano porque eu fiquei com dó. Ah, não, eu tinha muita dó dele. Ah, não, eu tinha muita dó dela. Quando eu tenho dó de alguém, vamos para os bonequinhos de novo? Quando eu tenho dó, será que realmente eu tô olhando para o outro? Eu tô numa postura errada em relação ao outro, me sentindo maior, superior que esse outro. Eu nego a dor que esse outro tem. E esse movimento que eu faço com esse fulano que eu tenho dó, é o mesmo movimento que eu fiz com a minha mãe ou com meu pai. Eu senti dó de um deles, eu me coloquei maior em relação a eles, e eu venho com essa mesma postura de maior em relação a esse fulaninho aqui que eu sinto dó. Então, toda vez que eu sinto dó de alguém, eu preciso dar 10 passos para trás e pensar, o que eu estou fazendo? Porque quando eu tenho dó, eu me coloco maior. E se eu me coloco maior em relação a alguém, numa relação afetiva, é porque nas relações primeiras, ali com os meus responsáveis, com meu pai, com a minha mãe, eu me coloco maior em relação a eles por algum motivo. Sentir dó é me colocar maior que o outro. Lembrando que relação afetiva é uma relação de equilíbrio, né? Então, mostrando aí com seus bonequinhos, seria ali um do ladinho do outro. Um do ladinho. A gente tem que andar sempre um do ladinho do outro. Isso. Quando você tem dó, o que você faz? Você se põe maior. Aí você muda de posição. Você não tá mais assim. Você vai para trás e fica ali maior, né? Quem que devia estar aqui atrás do fulano? O pai e a mãe deles. Quem é maior que o fulano aqui, meu colega, é a mãe e o pai. Eu tô na onde? No lugar do pai. Ou no lugar da mãe do colega. Tendo dó. Tadinho, eu tenho que ficar tadinho. Muito cuidado, viu, gente, com esse tadinho. Relação, gente, relação de casal. Relação afetiva, relação de equilíbrio, né, mano? E o outro é adulto. O outro dá conta. Exatamente. O outro é forte. São dois adultos. Quando a gente tem dó, dois adultos se relacionando, né? E olhando pra frente. Isso. Quando a gente tem dó, a gente rouba a força do outro. E faz com que a dinâmica disfuncional continue. Tudo porque eu tenho dó. E é muito interessante, gente, esse caso dele que é muito forte. Essa raiva que ele sente dela, né? Muito interessante depois que ela morre. Toda essa raiva que ele ficou, né? Essa frustração dele, tipo assim, eu fiz tudo, né? Tudo, larguei minha família, separei da minha esposa, deixei meus filhos, fiz tudo para depois disso, né? Acontecer tudo isso e ela ainda morre. E olha o que acontece. O conflito que ele ficou de sentir raiva dela após a morte dela. Né? Quantas pessoas não passam por isso?
e não assumem. Entendeu? Tipo, morreu seu companheiro ou sua companheira e você tá com raiva. Você ficou com raiva. Porque a pessoa morreu. Você tá com raiva. O que é raiva, mano? Raiva é dor. Brulhada. Guardada. Vira raiva. Aquela dor que você não expõe, não manifesta, que você guarda, que você enterra, ela vira raiva. E aí você não assume. Como que eu posso sentir raiva da pessoa que morreu? Era minha companheira. Era meu companheiro. E eu vou sentir raiva. Esse é o primeiro passo, né? Que foi o primeiro passo que ele teve, que ele fez, que foi buscar ajuda para entender por que ele estava sentindo raiva dela. Senão ele não teria visto tudo isso. Assumir a raiva, né? Eu acho que o principal aqui Isso é é muito assumir a raiva. importante. A gente não foi criado, a gente não foi ensinado a olhar para o sentimento da gente, para o sentimento real. Então, a tendência que a gente tem é negar, né? Como que eu vou sentir Negar. raiva de alguém que morreu, alguém que viveu comigo, que era minha esposa, no caso dela? Vou sentir raiva depois que morreu? A gente não foi ensinado a validar o que a gente sente, né, mano? A olhar realmente aquilo e assumir aquilo por mais contraditório, porque era contraditório para ele, né? E assumir aquilo por mais contraditório que seja. Não, sim, eu tô com raiva. Eu tô com raiva. Tô com raiva dela. É difícil, né? Olha, frequentemente, escuta presta atenção. Frequentemente, é observado que quando duas pessoas envolvidas há anos, passam anos lá naquele negócio, quando elas realmente assumem o compromisso de se casar, algo desaparece do relacionamento. A excitação é perdida e eles deixam de se amar. Isso não ocorre necessariamente porque pararam de tentar agradar um ao outro. Ah, não, o problema é o casamento. Ah, é porque casa, aí vira um negócio. Aí depois que casa, é isso? Não, não é isso. O casamento não é problema. Pode ocorrer porque um deles, ou ambos, ultrapassaram sua capacidade de intimidade ao assumirem esse compromisso. O casamento, por exemplo. Um relacionamento indefinido, não sei o que nós temos, não. Eu sou amante, ou ele mora com a mãe, eu com meu pai. Um relacionamento indefinido oferece a promessa de proteção contra uma intimidade maior. Tudo isso é inconsciente. Não pode ser que você está ouvindo falar que é absurdo, tem nada a ver, mas é um movimento inconsciente. Com o compromisso, frequentemente, há um afastamento emocional em uma tentativa de autoproteção. Por quê? Intimidade, para mim, significa perigo. Porque eu tive experiências traumáticas, dolorosas na minha infância. Então, eu me protejo. Isso aqui, gente, é fácil identificar. Avalie na sua vida qual é a qualidade de seus relacionamentos e amizade mesmo. Quantos amigos reais você tem? Você consegue? Ai, gente, ficou com a dor no braço. Você se consegue relacionar, assim, e ter amizades profundas, verdadeiras, onde há trocas, há intimidade? Você consegue? Quantas amizades você tem desse jeito? Avalia. Como que é o seu ciclo de amizade? Não só de relacionamento afetivo. Aí pensa, se eu não consigo ter amizade, o quê? Pensa num relacionamento afetivo, que vai me exigir uma intimidade, às vezes, bem maior. Uma troca bem maior. E aí a gente se protege. Por quê? Porque a intimidade significou para mim perigo, por conta de experiências infantis. Que às vezes eu não tenho memórias. Às vezes está registrado no meu corpo, eu não tenho memória. Tem muita gente que eu converso e fala, eu não lembro de nada da minha infância. Mas, às vezes, o não lembrar de nada da minha infância é uma proteção que eu tenho. Porque as experiências foram muito traumáticas. Por mais que eu tenha isso. Às vezes eu falo, gente, mas eu não podia nem estar sentindo isso. Porque eu cresci com a minha mãe, com meu pai, foi tudo certo, tudo bem, não sei o que, não teve nada. Mas foram experiências que, para mim, enquanto criança, foram demais. Então, eu olhando como adulto, falar, que bobagem, que tem? Não tem nada a ver aquilo que aconteceu. Mas eu, como criança, experienciar aquilo foi traumático. Entendeu o raciocínio?
A criança, ela não, tudo é ela, né? É tipo assim, se ela vê os pais discutindo, por exemplo, ela não E faz aquele filtro, a gente escutou isso da Dani ontem, ela não faz aquele filtro assim, não, meu pai e minha mãe estão discutindo, mas não tem nada a ver comigo, isso é problema deles. O adulto tem, né? E às vezes nem tem também, né? Tem adulto que não faz. Mas a criança não tem esse filtro de separar. Então, tá, papai e mamãe brigando, o que que eu fiz? O que que eu tenho que né? fazer para solucionar? Para Papai, ser aquela solução? raiva, né? Aquela raiva que ela vê na discussão, tudo aquilo, a agressividade, tudo aquilo, é ela. Ela traz para ela, porque ela não sabe separar. Só que aí o que acontece? Você vai crescendo, você não tem como digerir aquilo, de alguma forma, aquilo fica enterrado ali dentro de você, porque você não digere, você não tem como fazer uma associação, né? Tudo e liberar, não tem. Então, aquilo fica. E aí, quando você chega na fase adulta, você vai colocar isso como? Porque vai colocar. Porque aquilo virou uma referência, virou um padrão para você, né? Você não sabe de onde vem. E vira os seus padrões de relacionamentos. Simples assim, né, mano? Uma baguncinha básica, né? Ou Uma não, pessoa simples. Simples, mas não tão simples. Sério. Gente, dá tempo da gente fazer mais um caso? Será? Não, termina aí esse negócio aí, ó. Foi exatamente isso que aconteceu entre ela e Charles. Ó, ele ignorou os sinais da falta de profundidade emocional de Ellen. Ele ignorou os sinais da Por quê? falta de profundidade A emocional de dó, Ellen. por causa da dó, viu? A dó não deixa ver. A dó eu coloco como uma pessoa incapaz. Eu não vou ver a manipulação que ela tá fazendo. Gente, manipulação aqui não é só no sentido negativo, não. Aquela pessoa maldosa, não sei o quê. Uma pessoa, a gente já falou isso. Uma pessoa boazinha faz manipulação. Ela Às vezes, manipula. mais ainda, né? É mais cruel ainda porque é disfarçada de boazinha. Não é Dissimulado. escancarada. É Dissimulado. dissimulado. Só que aqui a pessoa faz isso, às vezes é inconsciente. Ela não tem consciência. Ah, tô fazendo isso pra isso e eu tô manipulando conscientemente. Ó, longe de ser uma pessoa vítima passiva das manobras e manipulações de Ellen, ele se recusou a reconhecer a parte da personalidade dela que não se encaixava com a visão que tinha de si mesmo. Uma visão que ela promoveu e na qual ele quis acreditar, de que era Ele, adorável e irresistível sexualmente. ele, Charles viveu em um mundo de fantasia cuidadosamente criado com Ellen durante muitos anos, sem querer acabar com a ilusão que seu ego passara a apreciar. Grande parte da raiva de Charles após a morte de Ellen foi de si mesmo, ao admitir tardiamente sua própria negação e o papel que representara na criação e perpetuação da fantasia de um amor total e absoluto, que acabou por resultar no mais árido dos casamentos. Ou seja, ele também responsabilidade tem aquela questão que ele tem, né, tinha, de ser validado também, né, de querer, ele foi tocado no ego dele, aquela coisa de ser irresistível, né, e ela viu isso e ela soube Lembra trabalhar do com isso. quebra-cabeça? Não tem vítima, gente. Não tem vítima. Tem. É um quebra-cabeça. Por mais que haja sofrimento, às vezes de uma parte maior, ah, não, a mulher sofre bem mais porque o homem faz isso, faz aquilo. É um encaixe perfeito. Lembra? São duas pessoas adultas. Ficou muito claro, né? Muito claro aqui esse casamento, né? Essa dança Quem tá equilibradinha. aí? Quer perguntar alguma coisa? Tá ficando claro? Pode perguntar. Quer bater em nós? Pode bater, tá? Não, pode não. É profundo, gente. É profundo, porque a dinâmica é muito inconsciente. Tudo isso acontece de uma forma muito inconsciente. Gente, a gente só vai ler um caso. Então, o que eu vou te falar aqui? Os próximos casos aqui, eles são bem extensos.
Eu acho que a gente não conseguiria começar e terminar. A gente vai ter que fazer mais uma live essa semana. O que você acha? Você que manda, mana. Ai, quinta-feira eu tô de férias, eu vou estar, ó, Ah, não, então vamos fazer suave. quinta-feira. Pode ser quinta. Quinta ou sexta? Depois nós vemos e Quinta. posta aqui. Pode ser quinta. Pode ser Aí eu quinta. posto. Sabe, porque esses casos aqui dos homens, eles são mais extensos do que os das mulheres, né? Para a gente ler todo o caso, ou então a gente pode ler e dar uma resumida, mas é difícil você resumir, porque o caso todo, né? É bom você ler para você entendendo Os toda a detalhes. dinâmica. Os detalhezinhos, porque às vezes você pula um detalhe que faz toda a diferença, né? Na hora que a gente vai partir para entender o que aconteceu. Então, eu acho que Gente, a qual gente que é a pode. proposta de ler esses casos? Gerar identificação. A gente lê, e é a proposta dela nesse livro. Porque se a gente ficasse aqui só na teoria, como que uma mulher que ama demais funciona, não sei o quê, não sei o quê. As resistências poderia fazer vocês? Não, não é comigo, não. Isso não quando é mulher que ama demais, Deus me livre. Não sou eu. Não, isso não acontece comigo. Só que aí, quando a gente traz os casos, isso gera uma identificação. Então você olha e fala, nossa, eu já fiz isso. Nossa, é desse jeito? Então eu já fiz. Eu não entendi que era desse jeito. Era desse jeito. Eu faço, mana. Eu não fiz, não. Eu faço isso. Vamos. Então, os casos traz isso, sabe? Então, assim, eu acho que de hoje, esse caso, o que faz a gente... Deixa eu falar oi pro povo. O que faz a gente pensar, né, nesse caso desse rapaz de hoje? O cuidado com a pena e com a dor. Se eu me relaciono com, por exemplo, sua amante, ou eu já fui, ou eu me relaciono sempre com homens indisponíveis, seja por que razão for, olhe para você, que há questões em você que precisam ser trabalhadas. Porque às vezes a gente não dá conta de se relacionar com pessoas disponíveis para se relacionar. E aí a gente coloca essas pessoas disponíveis a se relacionar na categoria de amigos. Amigos, tá, tudo bem, pronto, acabou. Por que eu só observo o padrão das suas relações? Por mais que não se repita exatamente a mesma coisa, às vezes existe um padrão. Sempre acaba desse jeito, ou eu sempre dou mais, eu sempre me esforço mais, sempre me dá problema de algum jeito esse homem. Qual parte do não estar disponível, entende? Vai se repetindo ali. Então, se observa, por que eu me relaciono com homens assim? Eu me relaciono com homens assim, às vezes nem isso a gente sabe ainda. Eu me relaciono com homens indisponíveis, às vezes a gente nem é tão automático, tão inconsciente, que a gente nem percebe. Então, eu acho que o que fica desse caso é isso. Eu me relaciono com pessoas verdadeiramente disponíveis, porque às vezes o problema tá aqui, a gente fica aqui brigando, falando, quebrando a cabeça, chorando. E o núcleo do problema, o principal problema ele não está disponível para se relacionar. E por que eu estou com alguém que não está disponível para se relacionar? Que parte minha encaixou em alguém assim? Mana, e é muito engraçado. Você tá falando aí, eu vou escutando você falar, vai me dando uma angústia, assim, vai me dando um negócio, porque a gente, quando você para e você faz esse questionamento, eu acho que é onde muita gente recua. Desiste, E né? não olhar. Porque é muito difícil. Quando você para e olha, gente, não é tão simples assim, né, mano? Não é. Isso demanda muita coragem. E outra coisa. Muita coragem. Muito porque, assim, importante. às vezes você... Pode falar, depois eu falo. Não, pode falar. Às vezes a gente não... fazer esse processo sozinho é muito difícil. Às vezes Sim. a gente precisa de um psicólogo, a gente precisa de um terapeuta, para ter alguém que a gente possa conversar e alguém que não julgue aquilo. Que não fale, nossa, mas você tá com isso, que absurdo. Não. Alguém que tenha técnicas, estrutura, né? Ferramentas para te ouvir, te conduzir nesse processo de despertar e de amadurecer. Porque o mais comum é você ir se aconselhar, e aí você vai se aconselhar com quem? Talvez, às vezes. Com pessoas que
Cara, aí eu tenho uma coisa comigo que eu tô aprendendo, na verdade, mano, que é assim. Essa pessoa tá me dando um conselho, ou ela tá me fazendo uma crítica, ou ela tá falando algo, aí eu vou parar e falar assim, como que é a vida dela? Como são as relações dela? Como que é a dinâmica dela? É uma pessoa que, tipo, eu olho e falo assim, nossa, eu gostaria de estar com essa pessoa, eu acho a vida dela legal. Não. Então, por que que eu vou dar ouvidos ao que ela tá me falando? Só que nem todo mundo faz esse filtro, né? Todo mundo tem isso. Então, você vai acreditando, você vai pegando um conselho aqui, ai, meu marido, não sei o quê, e você pega outro ali, e você não vai diretamente onde você precisa ir, que é num terapeuta, num psicólogo. E aí, quanto mais você faz isso, você escuta uma coisa aqui, você escuta, e quanto mais você escuta daqui, escuta dali, escuta de cá, mais você vai fazendo uma bagunça, entendeu? Porque as pessoas estão falando também delas, das vivências delas, das dificuldades delas, dos padrões negativos delas, e vai jogando tudo isso para você. Então, gente, é olhar, né, mano, ter coragem de ver, né, que isso realmente eu faço, todas nós. A gente precisa ter humildade, né? Precisa humildecer, né, mano? Falar assim, gente, sim, eu faço isso. E o que eu vou fazer a respeito? Vou procurar ajuda. Quem pode me Porque ajudar? Alguém que tem o mesmo problema que eu? Não. Quem pode me ajudar? Alguém que tá pior do que eu? Tá num relacionamento pior que o meu? Não. É um terapeuta, é um psicólogo, é um profissional de saúde que às mental. vezes a gente vai conseguir sair desses relacionamentos só com essa ajuda. E olha, existe muitas. Olha, uma live dessa é uma ajuda, Sim. né? Pra gente tomar consciência, pra se tomar consciência. E às vezes precisa de um acompanhamento para ter essa força. Acho que para finalizar, nossa, porque os assuntos vai vindo, já vai dar 1 hora de live. Essa coisa de conselho, a gente precisa tomar um cuidado, sabe? Ah, eu vou pedir um conselho, não sei o quê. Isso denuncia. Perigoso, né? Perigoso. Isso Tem gente é que vai pro perigoso. lado da religião, entendeu? Acha que, né, já Mas o mistura tudo, pedido, um o balaio, pedido, tudo ali. a questão não é nem o conselho dado, mas vão se autorresponsabilizar, né, mana? Por que que eu peço conselho? A questão tá aqui. Aqui denuncia uma infantilidade, uma falta ali de confiar naquilo que é meu, naquilo que eu sinto. Falta de responsabilidade com a sua vida. A codependente tem uma dificuldade muito grande de validar os próprios sentimentos, acreditar que eles são importantes e às vezes entender que eles existem. Por isso que eu vou para fora e peço conselho. Quanto mais eu vou para fora e peço conselho, mais eu fujo daquilo que precisa ser olhado. Porque eu me pego naquele conselho e sigo e não me responsabilizo porque eu estou fazendo o que alguém me falou. E se der errado, a culpa é daquela pessoa que me falou. E a culpa é sua. É muito mais fácil, né? Eu fui dar ouvido para a Lu, tá vendo? É muito É mais. muito mais fácil, porque Eu se eu tenho for no medo. terapeuta, Um passinho para trás. Eu preciso suportar a angústia de entender que os meus sentimentos são verdadeiros, são válidos, são importantes e me mover por eles. Me mover por uma orientação interna. Isso demanda um tempo, isso demanda amadurecimento e investimento nessa atenção para si, né? é porque um profissional, ele não vai culpar ninguém. Ele não vai te fazer, ele vai fazer olhar para você, que a responsabilidade é sua. E quem é que quer assumir responsabilidade, mano? Da própria vida, das próprias escolhas. Quem quer assumir responsabilidade em mudar, porque só tá na nossa mão isso, não tá na mão de ninguém. Quem é que quer assumir essa responsabilidade? Ninguém. Então é mais fácil o quê? É culpar o fulaninho. Ah, mas o fulaninho falou para me fazer. Credo, que horror nós Ah, duas hoje. eu vou na igreja, eu vou, entendeu? Ai, Deus vai me ajudar, Deus vai consertar ele.
eu vou entregar na mão de Deus. Coitado de Deus, gente, pelo amor de Deus. Cuidado, né? É um cuidado que precisa ter. Porque aí tira a responsabilidade de si. A gente quer, de qualquer forma, tirar a responsabilidade das nossas costas, porque é muito difícil, doloroso, você assumir essa responsabilidade. Porque você, a partir do momento que você assumiu, aí você tem que mudar. E eis, é aí que os BO começam. Você assumiu, você viu, não, a responsabilidade é toda minha. E aí, o que eu vou fazer? Gente, credo, a gente tá muito feia hoje. Que é isso? Estamos maldosos. Nossa, que é isso? Que braveza. Pessoas, amores, vamos fazer uma outra live, porque a gente precisa falar de mais casos dos homens. Para isso ficar mais claro, para isso ir gerando identificação e facilitando a gente tomar consciência. A gente vai definir se vai ser quinta ou sexta, mas provavelmente vai ser quinta, né? Mas aí já vai fazer o post certinho, vai anunciar nos stories, no feed. Divulga, né? A gente coloca lá. A gente divulga. Mas provavelmente quinta. Eu acho que quinta vai ser mais fácil. Tá. E aí, pessoas, vou colocar uma caixa de perguntas, qualquer coisa, qualquer dúvida, pode colocar lá pra gente continuar esse assunto. Tem umas caixinhas lá sobre maternidade que eu coloquei ontem. Se alguém quiser colocar lá uma dúvida também, a gente conversa. E até quinta, tá? Pra gente continuar. Hoje a gente vai abrir, essa semana vai ser uma exceção pra gente falar mais desses casos dos homens. Homens que estão aí, Nilson, vem quinta. Vem quinta que a gente vai falar de vocês. Beijo. Beijo, gente. Até que quiser. Até.